No último episódio, nosso garoto estava a um passo de mandar o santo marcial para o outro mundo. Mas algo muito estranho aconteceu. De repente, uma mão de outro mundo surgiu na frente de Lucian, desferindo uma rajada de poder colossal. No peito do nosso garoto surgiu um enorme buraco, e Lucian caiu na água afundando. Então, o Marechal do Sul pediu que falasse a todos que Lucian derrotou um santo marcial. No outro dia, as manchetes explodiram por todo o país. Prodígio militar Lucian derrota um santo marcial de Jidal. O artigo destacava como Lucian havia derrotado 32 membros de elite de Jidal, forçando o próprio santo marcial a fugir gravemente ferido. A notícia se espalhou como um fogo pelo mundo inteiro. Por todos os lugares, as pessoas repetiram o mesmo nome, Lucian. Mas nem todos estavam comemorando. Na casa da família de Lucian, o clima era completamente diferente. Quando sua mãe ouviu a notícia sobre o destino incerto do filho, ela desabou em lágrimas, chorando tanto que parecia que sua alma estava se quebrando. Em outro lugar, Shin e Fubuki também viram a notícia. Shin comentou que Zhao havia sobrevivido a uma grande batalha no passado, e ele não conseguia acreditar que alguém tão poderoso havia sido levado à beira da morte. Mas o fato de Lucian estar desaparecido pesava em seu coração. Fubuki permanecia em silêncio ao lado dele. Seu olhar estava vazio. Enquanto uma lágrima escorria por seu rosto, Shin tentava controlar a própria preocupação, tentando ser racional. Mas então perguntou: como está a família de Lucian, Fubuki? Quebrando o silêncio, Fubuki respondeu. Ela disse que a mãe de Lucian havia desmaiado várias vezes de tanto chorar, mas seu pai e sua irmã continuavam firmes, acreditando que Lucian voltaria. Olhando para Fubuki, Shin tentou confortá-la. Ele disse: mesmo que Lucian estivesse gravemente ferido, ele provavelmente tem algum tesouro secreto para se curar. Aposto que ele ainda está escondido em algum lugar tranquilo, ficando ainda mais forte. Da próxima vez que aparecer, provavelmente vai surpreender todo mundo de novo. Mas Fubuki não respondeu. Sem saber o que dizer, Shin apenas suspirou e começou a rezar. Enquanto isso, muito longe dali, no topo de uma montanha, dentro de uma enorme estrutura, gritos de dor ecoavam pelos corredores. Zhao estava sentado, completamente destruído, vomitando sem parar. Seu corpo musculoso e imponente havia desaparecido. Agora ele parecia apenas um garoto frágil e enfraquecido. Sangue escorria pelos seus olhos e um líquido verde pingava de sua boca. Se não fosse pelo elixir da fusão da alma que ele usou no último momento, nem mesmo sua alma marcial teria sobrevivido. O corpo clone que ele havia preparado cuidadosamente para emergências foi sua única salvação. Mas Zhao não sentia nem um pingo de gratidão. Pelo contrário, ele estava furioso. Seu ódio por Lucian ardia muito mais intensamente. Afinal, Lucian não apenas o derrotou, ele destruiu completamente o corpo marcial que Zhao havia cultivado por mais de um século. Tremendo enquanto tentava se levantar, Zhao começou a amaldiçoar sem parar. Mesmo com todos os seus recursos, levaria décadas, talvez até séculos, para recuperar sua antiga força. Quando sua fúria finalmente começou a diminuir, Zhao não pôde se deixar de se perguntar: aquele garoto é realmente humano? Aquela força é sem precedentes. Se não fosse por aquele trunfo final, não havia a menor chance dele sobreviver. Voltando sua atenção para a prateleira cheia de suplementos raros, Zhao começou a consumi-los desesperadamente. Ele bebia tudo de forma gananciosa e até derramava o resto sobre a própria cabeça. Depois de algum tempo, sua condição finalmente começou a se estabilizar, mas sua força agora era apenas uma sombra do que já foi. Ainda assim, uma pergunta continuava ecoando em sua mente: como um prodígio tão monstruoso poderia existir em um planeta com recursos tão pobres? Um lutador de 8º nível com um poder tão esmagador. Se Lucian algum dia alcançasse um 9º nível, ele seria imparável. Talvez até fosse capaz de destruir esse planeta completamente. Mas então, Zhao tentou se consolar. Pelo menos, ele está morto. E isso é o que realmente importa. Mesmo assim, ele sabia que não poderia permanecer ali. Rapidamente começou a reunir os itens mais importantes. Entre eles, uma caixa cheia de cristais de energia, tesouros raros e extremamente valiosos. Com aqueles cristais, ele tinha certeza de que poderia obter a posição de um dos 2 santos marciais restantes. O resto de seus tesouros já não importava mais. Ficar naquele lugar agora era perigoso demais. Afinal, com as notícias espalhadas, muitas pessoas provavelmente estariam de olho naquele lugar. Enquanto isso, na nação Praia R, em uma praia tranquila, 2 pessoas caminhavam pela areia. A garota olhava para o mar, enquanto perguntava como tinha sido a viagem. Ela disse que sempre quis visitar aquele lugar. O homem, fumando um cigarro, deu de ombros. Nada demais, só trabalho de rotina. Ele comentou que havia passado os últimos anos viajando sem parar. Curiosa, a garota perguntou: mas o que exatamente você está procurando? O homem soltou uma leve fumaça do cigarro e respondeu: cristais de energia. A garota piscou surpresa. Ela nunca tinha ouvido falar disso. Então, o homem explicou que os cristais de energia são os materiais mais densos em energia conhecida no mundo. Eles funcionavam tanto como tesouro de cultivo, quanto como moeda extremamente valiosa. São incrivelmente raros, e apenas alguns poucos lugares no planeta conseguiam produzi-los. Intrigada, a garota
garota perguntou se esses cristais ajudavam no cultivo dos artes marciais. O homem sorriu levemente. Apenas os santos marciais conseguem usá-los de forma eficaz. A garota brincou. Tem certeza que pode me contar tudo isso? Você não vai me matar depois, vai? O homem balançou a cabeça. Você anda assistindo filmes demais. Ele explicou que aquilo nem era um grande segredo. Afinal, ela participaria do torneio mundial de grandes mestres no próximo ano. Então, ele explicou melhor. Todos os anos, a produção mundial de cristais de energia é reunida. E a cada poucos anos, todas as nações enviam seus guerreiros mais fortes para competir por uma parte desses cristais. Os olhos da garota se arregalaram. Então, é disso que se trata o torneio? O homem assentiu. Ele explicou que o torneio foi criado para que os países disputassem seus cristais de energia de forma civilizada. Cada nação envia seu próprio lutador mais poderoso. E a classificação final determina a quantidade de cristais que cada país receberá. Mas havia um problema. O santo marcial deles era o mais jovem entre os 3 da nação. E também o que tinha menos influência. Por isso, a parte dele normalmente era a menor. Enquanto isso, a escola marcial transcendente quase sempre ficava com a maior parte dos cristais. Mas então, o relógio do homem vibrou. Depois de ler a mensagem, sua expressão mudou completamente. A garota percebeu e perguntou: o que aconteceu? O homem levantou os olhos. Sua voz tremia levemente enquanto ele repassava a mensagem. Quando a garota ouviu, ela arregalou um dos olhos, em choque. Isso é possível? O homem balançou a cabeça e então apontou algo importante. Você conhece essa pessoa? A garota ficou confusa. Então, ele continuou: é aquele garoto, o mesmo que você foi enviada para proteger a família. A boca da garota se abriu em choque. Nesse momento, o homem já havia saído correndo, deixando-a sozinha. Ela permaneceu parada ali, olhando para o oceano, enquanto começava a se lembrar da última vez que tinha visto Lucian. E então, a cena muda. Agora, estamos no fundo do oceano, muito baixo da superfície. O corpo de Lucian estava imóvel no fundo do mar. Seus ferimentos eram extremamente graves, mas a maioria deles já havia começado a cicatrizar, exceto por um enorme buraco em seu peito. E então, de repente, seus olhos se abriram. E assim, encerramos mais um capítulo insano de Lucian. Se você chegou até aqui, eu peço humildemente que você deixe seu like e se inscreva no canal, pois me ajuda muito e não vai custar absolutamente nada para você. Comenta aí o que você está achando da série e o que você espera para os próximos capítulos. Bom, então é isso. Fica com Deus. Até a próxima. Fui! I don't ever slow up, no I don't take